Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 5, na Rádio Observador, com a jornalista Vanessa Cruz. André Ventura pede que as eleições sejam adiadas a nível nacional. António José Seguro tem uma posição diferente. Espera, Vasco Maldonado Correia, agora em direto, que haja condições para que o ato eleitoral se realize na mesma, na maioria do território. E para o fazer, aponta para a lei, Vanessa, a lei que indica que o adiamento da votação em determinadas assembleias ou secções de voto acontece só por motivos de calamidade e é decidido pelos autarcas das regiões que estão nessa situação. E por isso mesmo, António José Seguro diz que mesmo em tempos diferentes há condições para ir a votos. Aquilo que eu considero essencial é que as eleições se realizem e que os portugueses possam, todos os portugueses, ter a possibilidade de votar. Aliás, já houve portugueses que votaram na semana passada, no domingo. E, portanto, não vejo nenhum problema que, para além dos votos que vão poder-se realizar este domingo, também possa haver, nos conselhos em que os presidentes de Câmara entendam que não há condições agora, de fazer as eleições no domingo a seguir. Alguns portugueses votam no domingo, outros na semana a seguir, é o que defende António José Seguro, também ao abrigo da lei, sendo que André Ventura tinha dito que o ia contactar para que conseguissem chegar a esse entendimento para um adiamento geral das eleições. Seguro diz que isso não é possível nesta altura, porque Seguro não tem o número de Ventura e presumo que Ventura também não tenha o seu contacto. Seguro que esteve aqui na Unicorn Factory, foi também questionado sobre o adiamento da visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Madrid, onde ia estar com o rei de Espanha. Diz que foi uma boa decisão e que não teria ido ao Vaticano. Num momento em que o país vive esta situação de catástrofe, designadamente na região centro e também com cheias no sul do país, designadamente em Alcácer e em Grândola, parece-me importante que o Presidente da República esteja no país. E, portanto, parece-me bem que ele tenha adiado a ida à Espanha. Não devia ter ido ao Vaticano? Se eu fosse Presidente da República, não teria ido. Fica esse recado de António José Seguro a Marcelo Rebelo de Sousa, mas que se afasta do pedido, do apelo de André Ventura para que haja um adiamento geral das eleições. Reportagem do Vasco Maldonado Correia. André Ventura, como percebemos, pediu ao início da tarde o adiamento das eleições em todo o país, à boleia da decisão que foi tomada por Alcácer do Sal, por causa das cheias. E agora o candidato apoiado pelo Chega vem sugerir uma solução para efetivar, Miguel Viterbo Dias, também em direto, esse adiamento. Assim, à saída do almoço com autarcas, onde anunciou, ou onde deu conta desse pedido de adiamento das eleições, foi questionado pelos jornalistas sobre a solução jurídica para implementar este adiamento em todo o país e, por isso, André Ventura deixa a porta aberta à implementação de um estado de emergência que o permita fazer a nível nacional. Se for necessário, porque se nós temos uma situação em que metade do país vota e a outra não, isto é desconsiderar a outra metade do país. Então nós temos ouvido autarcas a dizer no meu concelho ninguém vota, que as pessoas estão a lutar contra a tempestade. Temos visto em Alcácer, ainda hoje o Presidente da República dizer que ia sugerir ele próprio o adiamento das eleições, neste caso em Alcácer. André Ventura, que pede também à Comissão Nacional de Eleições para que discuta esta possibilidade numa reunião que terá lugar esta tarde, e diz que se existir vontade política de todas as partes, então de certeza que será possível encontrar uma forma de adiar as eleições. É primeiro ter que haver boa vontade política, que eu acho que tem que haver para resolver isto. Neste momento só há 2 candidatos à Presidência da República. Se houver esse primeiro passo de vontade política, de pôr as pessoas primeiro, eu acho que depois podemos trabalhar para que isto se materialize.
André Ventura, para já ainda sem concretizar na solução jurídica para o adiamento, a abrir a porta à possibilidade do estado de emergência, depois de pedir que a segunda volta das eleições presidenciais mude no calendário para a semana seguinte e não para este domingo. Apesar dessa desconfiança de António José Seguro, André Ventura a acreditar nesta boa vontade dos dois candidatos. Mas Miguel Viterbo Dias, com este desacordo sobre o cenário de adiar as eleições, como também percebemos aqui pela voz de André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha sugerido adiar as eleições em Alcácer do Sal ou em municípios em estado de calamidade. A lei permite isso. E a palavra decisiva é do Presidente de Câmara, ou da Presidente de Câmara, não havendo condições, está lá previsto em caso de calamidade, exercer esse poder, que as eleições sejam não num determinado dia, mas 8 dias depois, 7 dias depois. E a votação para a segunda volta das presidenciais vai mesmo ser adiada em Alcácer do Sal. A autarca Clarice Campos justifica que não havia outra opção. Mas durante os próximos dias vamos ter uma situação muito idêntica a esta. As águas não vão baixar assim tão depressa e vamos continuar a ter muitas localidades isoladas, muita dificuldade em comunicar com as pessoas e para as eleições tínhamos que circular muita gente pelo concelho, temos muitas mesas de votos espalhadas, portanto era praticamente impossível e vamos dar mais 8 dias. Ao abrigo do estado de calamidade, as eleições em Alcácer do Sal vão acontecer não este domingo, dia 8, mas no próximo dia 15. Alcácer do Sal está parcialmente submersa por causa das cheias. Até quando os municípios afetados pelo mau tempo podem ou não pedir para adiar as eleições? O que é que nos diz o calendário legal, Vanessa? Vamos ouvir o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Vemans, explica que esse adiamento, esse pedido, pode ser feito até ao próprio dia das eleições. Imaginemos que uma calamidade acontece no próprio dia, que passa a impossibilitar, e esse adiamento pode ser terminado no próprio dia. Temos essa informação que a Câmara Municipal de Alcácer do Sal irá fazer esse adiamento. Esperemos que não haja mais situações, mas caso existam, porque cabe aos municípios, porque é quem está no terreno e sabe as condições, tomar essa decisão. Vários municípios afetados pelo mau tempo têm dado, no entanto, a indicação de que há condições para realizar o ato eleitoral. É o caso de Leiria ou Monte Moro Velho. Esta é uma hora crítica para a possibilidade de cheias. Estamos a aproximar-nos da Praia-Mar, que está prevista mais ou menos para daqui a 40 minutos, e isso obviamente tem influência depois nos rios. As autoridades estão por isso a apelar à população, às populações para saírem das zonas ribeirinhas de alguns rios, como por exemplo é o caso do Tejo, Vanessa. Sim, o caudal do Tejo duplicou, o que levou a Proteção Civil a decretar o nível máximo de alerta, o nível vermelho, para todas as populações junto ao rio. No caso de Vila Franca de Xira, o Presidente da Câmara alerta moradores e indústria junto à zona ribeirinha que a situação é extremamente imprevisível e apontava para que a água começasse a galgar as margens por esta hora. Contamos que isso venha a acontecer a partir das 5 da tarde. Que há de, entretanto, coincidir também com a maré alta. A Vila Franca é afetada aqui pelas marés, não é? O rio Tejo sobe quando a maré está alta, também no mar, e essa conjugação dos dois fatores torna a situação muito imprevisível. Daí termos ativado o Plano Municipal de Proteção Civil, no sentido de procurar que as pessoas não circulem, a partir das 4 da tarde, que não circulem nas nossas estradas. Foi ativado o Plano Municipal de Proteção Civil em Vila Franca de Xira. Vamos até lá em direto. O jornalista do Observador António José Soares está junto à margem do rio. A água está já, António, ao nível do passeio. António José Soares, vamos aqui tentar o contacto com o jornalista do Observador, que até já enviou fotografias para a redação e podemos ver a água ao nível do passeio, António. Como eu dizia, Vanessa, estamos junto ao rio, onde a água já toca no passeio. Tenho comigo uma comerciante que está a proteger
a sua loja com sacos de areia. Muito boa tarde. Mais vale prevenir do que remediar, não é verdade? Nestas ocasiões é o que nós temos que fazer. Fomos avisados pela Proteção Civil que as águas iriam subir bastante, então temos que nos prevenir. Daquilo que percebe e do que conhece aqui da zona, estando aqui a água a poucos metros da sua loja, quando é que acha que ela vai chegar aqui? Dentro de mais ou menos quanto tempo? Meia hora, 40 minutos, mais ou menos. E agora que a loja está protegida na medida do possível, a senhora vai para casa? Vou para casa. Fazer figas que não aconteça... Não aconteça nada e estar de sobressalto, não é? Até a maré começar depois a vazar. E isso será mais ou menos, tem ideia, por volta de que horas? Eu não vi muito bem a que horas seria, mas dentro, se calhar, de 2 horas, 2h30 mais ou menos. Então este é o desejo dos comerciantes e das pessoas que vivem aqui na zona ribeirinha. Neste momento a zona onde nos encontramos ainda não foi cortada ao trânsito, os carros ainda circulam, ainda há muitas pessoas na rua, muitos curiosos no passeio junto às margens. Aguarda-se que mais meia hora, 40 minutos, então que a água entre aqui por estas ruas da Baixa de Vila Franca de Xira, Vanessa. Reportagem do António José Soares, que vai continuar em Vila Franca de Xira. E há outros municípios que são banhados pelo Tejo que estão a esta hora preocupados. Por exemplo, é o caso de Abrantes. O Presidente da Câmara, Manuel Valamatos, diz que o concelho já enfrenta inundações. A situação pode piorar nas próximas horas. Este autarca diz também que já não via cheias desta gravidade em Abrantes há mais de 30 anos. Também em Torres Vedras descreve-se uma catástrofe. O vereador da Proteção Civil na Câmara Municipal diz que o concelho vive um cenário semelhante ao de um terremoto, com sucessivos aluiamentos de terras a colocar em risco pessoas e circulação rodoviária. O concelho está em cima de terras muito instáveis e encharcadas. Por esta razão e também por outras, mas sobretudo pela subida das águas, a Proteção Civil está a enviar mensagens às populações, sobretudo às que vivem nas zonas ribeirinhas, junto ao Rio Tejo. Elevado risco de cheia e inundação nas áreas ribeirinhas, evite circular próximo das margens, retire bens de zonas inundáveis. É o que se pode ler neste SMS enviado pela Proteção Civil. Recomendação que também já tinha sido feita de viva voz por volta do meio-dia pelo Comandante Nacional Mário Silvestre. Preventivamente, retirem as coisas das suas casas, coloquem-se em segurança, abandonem as casas, ou seja, vão para locais seguros sempre que possível. O comportamento seguro neste momento é crítico para que se possa passar por este episódio sem termos vítimas a lamentar. É a voz do Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre. Explica que o caudal do Rio Tejo duplicou muito por causa das descargas das barragens que têm sido feitas em Espanha. Entretanto, há mais um município que vai pedir para adiar as eleições do próximo domingo para o domingo seguinte, dia 15. Esse município é o de Arruda dos Vinhos. Confirma à Rádio Observador que vai pedir esse adiamento, seguindo os passos da Câmara de Alcácer do Sal. E há, entretanto, Vanessa Cruz, notícia de mais uma morte na sequência do mau tempo. Desta vez um homem de 70 anos que caiu de um telhado que estava a tentar reparar em Sernache do Bom Jardim, no concelho da Sertã. De acordo com o Correio da Manhã, a vítima foi encontrada já no chão, sem vida, ao início da tarde. É a 4ª morte na sequência de reparações de telhados que foram danificados pela passagem da tempestade da semana passada e, no balanço total, a 12ª pessoa que perde a vida. Entretanto, e a terminar este Jornal das 5, fica a informação de que já estão disponíveis os formulários online para avaliar danos e reportar prejuízos devido à passagem da Depressão Christie. Nestes formulários são das CCDR Centro, estão disponíveis no site ccdrc.pt e são essenciais para reportar os estragos causados pela passagem do mau tempo.